Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai conversar mais um pouquinho dentro da série do Computec, agora sobre a interface gráfica do Spider e os modos de interação com o código em Python. A gente já conversou sobre o modo de comandos interativos dentro do Python e eu posso inserir qualquer comando dentro dessa interface e o comando ele é executado linha a linha. E o que eu gostaria de conversar agora com vocês é uma comparação entre a interface interativa do Python com a escrita de scripts para execução. E para poder discutir melhor o assunto com vocês, eu gostaria de colocar um determinado problema, que é o caso do mercador de vinhos. Eu sempre vou voltar a ele. Mas digamos que esse cara ele quer vender uma determinada quantidade de garrafas e para isso ele precisa anotar na memória quantas garrafas ele vai utilizar, que ele vai vender e o preço de cada uma das garrafas. Então, primeiro eu gostaria de usar a interface interativa de Python e tratar o problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar então que num primeiro momento o mercador ele tem um determinado número de garrafas de um vinho muito bom, com um preço elevado, e ele tem um número de garrafas de um vinho ruim, com um preço, portanto, mais baixo. E como é que eu vou tratar então isso daí? A primeira coisa que eu preciso realizar é anotar na prancheta do mercador quais são os valores que ele quer utilizar. No nosso caso, eu preciso armazenar na memória no meu explorador de variáveis. Então, eu vou primeiro colocar aqui uma variável, eu vou chamar de NGB, e NGB é número de garrafas boas, eu pensei dessa maneira, e você pode colocar qualquer variável que você queira, e eu vou dizer que nesse primeiro momento ele tem 15 garrafas, tá? desse vinho bom. E aí no momento que eu peguei e dei o Enter, vocês podem perceber que no meu explorador aqui de variáveis eu tenho então a variável, o tipo dela e eu tenho aqui o valor que foi armazenado. Eu vou considerar também que o preço dela foi uma safra fantástica, sei lá, R$100, tá? Considerando que a gente está usando a moeda de reais. Então eu vou pegar e vou armazenar lá na prancheta do cara, botando aqui na memória do meu computador. O que mais que eu tenho? Agora eu vou pensar nas garrafas que deram ruim. Então eu vou pensar agora no número, na verdade, no N de garrafas ruim. E vamos dizer que eu tenho nessa leva aí 35 garrafas e eu vou dizer que o preço dela de garrafa ruim. Caramba, professor, peraí, o que você fez? Como você passeou e alterou? A interação aqui, ela pode acontecer se você coloca com as setinhas para cima e você pode acessar comandos que já foram executados e editar e escrever de uma maneira diferente. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. E você pode manter essa logística sempre dentro do teu console de interação em Python. E para as garrafas com vinho ruim, eu vou dizer, sei lá, vamos pensar aqui 10. Então deu R$10 aí, beleza. Eu armazenei então todas as informações na memória e o preço total vai ser, portanto, N da garrafa boa, o número de garrafas vezes o preço mais o número de garrafas ruim vezes o preço GR. E portanto, quando eu der Enter agora, eu vou ter o valor total que eu tive aqui do preço, né, que o mercador vai ganhar, o valor que ele vai ganhar. Beleza. Tá, então note que a gente acabou de resolver um problema extremamente simples, mas eu gostaria de colocar outras condições aqui, eu quero pensar em outras possibilidades.
vamos pegar e fazer o seguinte agora. E se o número de garrafas do vinho bom ele tivesse mudado? Então eu vou chegar e vou agora tratar outro problema de outra forma, na verdade da mesma forma, mas com valores diferentes. Ou seja, eu quero executar o mesmo procedimento, usando valores diferentes. Então eu vou pegar agora e vou considerar então, note que eu estou botando para cima, para acessar aqui o número de garrafas boas, eu vou considerar agora que eu tenho 5, tá? Note que ele foi mudando, tá? Os outros valores eles se mantiveram do caso anterior, e esse ano a safra não foi muito boa não, então o preço também da garrafa ele caiu um pouquinho, tá? Deu aí 70, tá? Vou pegar e foi alterado aqui em cima o valor. Por outro lado, como a safra ela não foi legal, né? Eu tive aí um aumento de garrafas, eu tive um aumento de vinho ruim, tá? Então vamos dizer que foi 45, tá? E o vinho, como se tornou aí um material muito acessado aí muito vendido, né? Na verdade muito disponível, ele tá com um preço um pouquinho menor, tá? Então deu aí 8, tá? E aí eu vou chegar, pum, coloquei. Note que eu tenho então os valores que eu quero usar para o cálculo, eles foram atualizados, e a única coisa que eu preciso realizar agora é o cálculo final. Então eu posso colocar para cima até o ponto onde eu tenho a minha expressão final, e a partir dela agora é só dar Enter e eu vou ter um novo valor. Olha, de 1800 e alguma coisa, agora eu tenho 710. Tá? Foi uma diferença muito grande. Mas e se eu quisesse pegar e tratar um novo problema? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir esse procedimento, variável a variável, e ir executando linha por linha até chegar na minha expressão final. E aí é que está meu ponto. Poxa, será que não seria mais interessante eu pegar e usar um script para resolver o meu problema? O script você pode entender como um livro, tá? Onde você vai lendo linha a linha e, portanto, vai armazenando na sua memória aquela informação. Então, eu vou tratar o mesmo problema, eu vou utilizar o problema original, tá bom? Com os valores originais, mas eu vou agora escrever de modo sequencial. Lembrando que eu só vou conseguir armazenar lá na memória aquilo que for executado, ou seja, eu preciso ter uma sequência, exatamente como no livro. Eu só vou conseguir saber determinada informação se ela foi executada previamente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar e vou colocar aqui as variáveis. Eu tenho, então, o número de garrafas boas e originalmente eu tinha 15 garrafas. O preço das garrafas boas estava um bom preço, foram 100. Deixa eu botar exatamente como eu fiz antes. Eu tenho agora um número de garrafas ruim e eu tinha antes 35 garrafas. E o preço das garrafas estava R$10. E por fim, eu tenho então a minha continha final. O preço total, portanto, vai ser o número de garrafas boas vezes preço de garrafas boas mais um número de garrafas ruins vezes preço das garrafas ruins. Ok, e isso daqui vai mudar o meu valor dentro da minha planilha de variáveis exploradas, tá? Ou seja, vai mudar aqui dentro da minha interface. E se eu quisesse disponibilizar esse código aqui, esse script, sem precisar ficar olhando o tempo todo para as minhas variáveis exploradas aqui, né? Eu poderia também incorporar aqui um print para mostrar em tela do preço total. Beleza?
Então, eu vou salvar, eu vou dar um nome para esse treco aqui, tá? Na verdade, eu queria salvar como e botar um nome bonito para ele. Eu vou colocar aqui na raiz e eu vou chamar de mercador de vinhos, para eu lembrar disso. Show! Então eu vou pegar agora e vou executar o meu script. E no momento que eu executo, eu tenho, portanto, aqui a resposta. Note que tudo aqui foi alterado, os valores foram alterados, e nessa condição eu tenho ainda o comando print mostrando em tela o valor do preço. E agora, o que facilita muito a minha vida é que se eu quiser trocar o valor das minhas variáveis, eu só preciso vir aqui em cima e ir trocando de uma única vez. Então eu não preciso mais ficar reexecutando e voltando todos os meus comandos, eles ficam aqui agrupados e é muito mais fácil de eu perceber se eu esquecer alguma coisa. E nessa condição, executei e eu tenho, portanto, e eu esqueci de mudar aqui, ó, por isso que deu um valor tão alto. Executei, deu aqui o valor de 710 como tinha dado antes. Então, o script ele serve para que eu consiga ver de uma maneira muito mais completa o meu problema, tá? Eu estou vendo ele como um todo, ao invés de ficar executando ele linha a linha. E, portanto, isso daí pode até te levar a algum erro e você acabar não percebendo. Mas uma vantagem que existe em relação ao script é que eu consigo, de um modo muito mais claro, eu posso incluir comentários. Tá? Então, eu posso usar o Tralha, tá? Que é o jogo da velha, e eu posso colocar determinados comentários que vão me ajudar a poder trabalhar dentro do meu próprio código. Eu, portanto, estou referindo que essa seção se refere ao vinho bom, essa daqui ao vinho ruim e esse daqui como o cálculo do preço total. E, portanto, fica fácil para mim identificar, depois de um certo tempo e melhor estruturado, tudo aquilo que eu executei. E essa é uma recomendação geral. Eu já vi muita gente boa sem colocar determinados comentários que direcionam a pessoa ao que efetivamente está sendo apresentado aqui no seu código. Eu já vi várias pessoas que, sei lá, tiraram férias. Depois de um mês elas voltaram a trabalhar no código que tinham deixado e sem os comentários elas não conseguiam efetivamente voltar a programar, porque o comentário ele serve para isso. Eu até aumentaria o meu aqui, eu consideraria também pegar e colocar algo a mais, número de garrafas, preço. E eu ainda vou frisar, preço pode ser qualquer moeda. Então, eu ainda colocaria exatamente a moeda que você está trabalhando ou quer trabalhar. Eita. E preço, reais. E aqui também, reais. Isso daí é importante, vamos imaginar, você está trabalhando em um problema de engenharia, de projeto, que seja, e você quer botar, por exemplo, uma propriedade física aqui. Tá, e quais vão ser as unidades? Qual é a sua base de trabalho? Para o computador, isso daqui é um número. Para você, você quer dar um significado físico. E, portanto, é interessante que você leve isso para o nível dos comentários. Beleza, então essa daí é a diferença que existe nessas duas abordagens, tá? Entre utilizar a interface interativa e o uso do script. Essa é a filosofia por trás das duas abordagens. Espero que tenham gostado aí do vídeo, dê seu like, faça um bom compartilhamento e a gente vai seguindo o curso
tá? Daqui a pouco a gente vai falar então sobre as variáveis básicas e fundamentais que o Python tem, tá? Então um abraço aí a todo mundo e até mais.